Elliot era um jovem tão traumatizado por nunca ter conseguido a atenção das mulheres que decidiu matar todas como vingança. Um garoto mimado, mas com vários problemas psicológicos, que nunca se responsabilizou pela sua situação e decidiu punir outras pessoas pelos seus próprios problemas. E embora seu plano não tenha saído como queria, ele deixou para trás famílias em luto e um longo rastro digital de pistas para sua destruição. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Irbene e hoje vamos explorar o caso de Elliot Rodger, o garoto conhecido como o assassino virgem, o rei dos incels ou como ele gosta de se chamar, o Supremo Cavalheiro. Vamos analisar a história de Elliot e todo o rastro digital que ele deixou para entender o que realmente o levou ao seu caminho mais sombrio. Esse é um dos casos que mais me irritam, porque Elliot idealizava uma vida e ele nunca fez nada para consegui-la, achando que sua mera existência era razão suficiente para ter todas as mulheres que ele quisesse. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e não quero desrespeitar ninguém ao falar sobre os casos e pessoas mencionadas. A história de Elliot Rodger começa em Londres, na Inglaterra, onde ele nasceu em 24 de julho de 1991. Seu pai, Peter Rodger, era um cineasta e fotógrafo britânico, e sua mãe era uma enfermeira que trabalhava em sets de filmagem. Foi lá que os dois se conheceram. 2 anos depois, o casal teve Elliot e, mais tarde, uma filha chamada Georgia. Quando Elliot tinha 5 anos, a família se mudou para Los Angeles, Califórnia, para que seu pai pudesse desenvolver ainda mais a sua carreira. Elliot foi matriculado na escola primária de Topanga, e ali ele teve uma infância feliz e positiva, mesmo fazendo poucos amigos. Elliot era bem comportado e educado, e mesmo sendo tímido e quieto, era considerado por todos ao seu redor como uma criança feliz. Mas tudo mudaria logo após seu 7º aniversário. Seus pais, infelizmente, se divorciaram, e isso fez com que ele e Georgia passassem seus dias dividindo seu tempo entre os dois. Elliot cresceu em uma família relativamente rica. Ele passou várias férias no exterior, teve acesso à maioria das coisas e tinha o que queria. Mas apesar do dinheiro e das coisas que Elliot possuía, seu círculo de amizades diminuiu lentamente em sua adolescência, e ele acabou se tornando alvo de bullying frequente. Ele ainda tinha amigos, mas não muitos. Elliot já não tinha muita confiança e sempre tentava se encaixar com as crianças populares, até que mais uma mudança repentina em sua vida impulsionaria ainda mais as suas inseguranças. 2 meses depois do seu 7º aniversário, seu pai, Peter, apresentaria Elliot a uma nova mulher, e o seu nome era Sumaya. Pouco tempo depois, ela se mudou para a casa do seu pai, e assim, Elliot percebeu que agora tinha uma madrasta. Os dois discutiam com frequência, e Elliot não aceitava a disciplina da sua madrasta, o que se tornou um problema recorrente nos anos seguintes. A situação se complicaria ainda mais quando, aos 13 anos, o pai e a madrasta de Elliot tiveram um filho chamado Jesse. No meio da adolescência, Elliot começou uma conta pessoal no YouTube, chamada Elliot's Blog, onde muitas vezes se queixava da sua solidão e relembrava sua infância, que ele dizia ter sido a melhor época da sua vida. Foi nessa época que Elliot começou seu caminho de depressão e solidão, e infelizmente o bullying na escola também não parou, ao ponto que em um episódio, Elliot teve sua cabeça colada na mesa por colegas de classe. Por conta de situações como essa, Elliot mudou de escola em escola com bastante frequência, e por conta disso, ele nunca fez amigos de verdade. Aos 16 anos, Elliot também começou a consultar um psiquiatra, que lhe prescreveu remédios usados para tratar esquizofrenia e transtorno bipolar. Mas ele admitiu abertamente em seus blogs que se recusou a tomar esse medicamento. Depois de completar 18 anos, Elliot ficou cada vez mais isolado e agora ele só tinha alguns poucos amigos online. Ele costumava dizer aos seus pais que não conseguia fazer amigos na vida real e nenhuma garota parecia interessada em conversar com ele. Nessa situação, Elliot decidiu que queria tentar melhorar as coisas, e para isso ele teve 2 ideias. A primeira era aprender a dirigir, para que pudesse ter seu próprio carro, e a segunda seria tentar se vestir melhor, para ter uma melhor aparência e impressionar as mulheres. Ele queria desesperadamente se encaixar no mundo e fazer amigos, então junto com seu carro novo, ele mudou seu penteado e comprou um monte de roupas novas. E ele acabou sendo notado por seus colegas, mas apesar de finalmente começar a ter o que queria, ele nunca tentou falar com ninguém ou fazer amigos. Em vez disso, ele se sentava em seu carro nos intervalos do almoço e esperava que os outros dessem o primeiro passo. Isso resultou em passar suas noites e fins de semana sozinhos em sua casa ou jogando World of Warcraft ou Halo com seus 3 amigos, James, Philip e Edson. E mais ou menos aos 18 anos, Elliot reconheceu que passou a maior parte da sua adolescência com raiva do mundo, chateado por não se encaixar em nenhum grupo, apesar de nunca ter tentado fazer nenhum amigo.
E o que mais lhe deixava furioso era o fato de que ele nunca tinha se relacionado com uma garota, e nem mesmo teve uma namorada. E, eventualmente, isso passou de um sentimento que Elliot tinha para sua visão sobre outras pessoas. Em seu diário, ele escreveu várias vezes que sempre que via um casal de mãos dadas ou se beijando, ele sentia muita tristeza ou raiva. Ao ponto de, em um episódio, ele jogar café quente em um casal que ele viu se beijando em um estacionamento do Starbucks. E as coisas só iriam piorar para aí. Em 2011, Elliot tinha 19 anos e no dia 4 de junho, ele se mudou para Isla Vista, uma comunidade na costa de Santa Bárbara, Califórnia, para cursar a faculdade da cidade de Santa Bárbara, indo morar em uma residência particular com outros 2 rapazes. Instantaneamente, a amargura e a solidão de Elliot se estenderam para sua nova vida, e em uma semana ele já estava frustrado com seus colegas de casa. No final do mês, os 2 rapazes se mudaram. A situação com os próximos colegas de casa de Elliot era ainda pior, agravada pelo seu racismo. Eles discutiam diariamente, algumas brigas quase se tornando físicas. A vontade de ter uma namorada também piorou, e ver casais na rua o deixava tão irritado que se tornou normal ele voltar correndo para o quarto chorando. E 2012 não foi muito melhor. Nesse ano, Elliot abandonou todas as suas aulas por completo, porque não conseguia suportar a visão de outras pessoas se apaixonando. E na sua visão distorcida, ele achava que ter dinheiro lhe traria a atenção das mulheres. E a forma mais fácil que ele encontrou de ficar rico foi jogando na loteria. Na primeira semana, ele gastou mais de $100 em bilhetes de loteria. Na semana seguinte, mais confiante, gastou 500. Na terceira semana, ele gastou $700. E sem surpreender ninguém, ele não ganhou nada. E isso foi mais uma perda para Elliot. Ele gastou $1.300 e não recebeu o dinheiro que ele achava que merecia. E foi aí que Elliot mergulhou em uma das piores crises de depressão da sua vida. Ele passou a maior parte da primavera em seu quarto, recusando-se a tentar socializar, zangado, triste e sozinho. E quando ele saía de casa, ele andava sozinho, falando para sua câmera sobre sua vida. Elliot se tornou tão insuportável que até seu amigo de infância, James, também se afastou dele. Nesse ponto, Elliot se viu totalmente sozinho, sem nenhum amigo. Um dia, enquanto esperava uma compra em uma loja, Elliot se aventurou em um estande de tiro em frente à loja. E nesse momento, tudo mudou para Elliot. E antes de continuar a história, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acionar as notificações também para ser avisado sempre que um vídeo novo aparecer aqui no canal. Isso ajuda muito. Elliot sempre teve um pensamento de que queria o seu dia de retribuição, o momento em que ele praticaria sua vingança contra todas as mulheres, por negarem a ele uma vida sexual ativa. Quando deu seus primeiros tiros, chegou à conclusão de que os humanos são apenas animais brutais, e se ele não puder prosperar entre eles, teria que destruir a todos. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. They're like animals, and I slaughtered them like animals. Depois desse dia, ele passou a escrever um manifesto. Um dos trechos dizia: "Eu não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Eu queria uma vida feliz e saudável de amor e sexo. Mas se eu não puder ter uma vida assim, não terei escolha a não ser me vingar da sociedade que me negou." Elliot comprou uma pistola automática Glock 34 em dezembro daquele ano, e alguns meses depois comprou uma Sig Sauer P226. Em julho de 2013, Elliot foi a uma festa onde tentou interagir com algumas garotas, mas novamente acabou sendo ignorado. Ele estava bêbado e sentou em uma varanda onde outras pessoas estavam passando. A situação toda escalou muito rápido e ele acabou tentando empurrar as garotas dessa varanda, mas ele não conseguiu e foi empurrado pelos homens que intervieram para ajudar as meninas. Elliot foi espancado e até precisou de cirurgia para sua perna quebrada. Essa situação foi o que realmente o fez começar a planejar meticulosamente seu dia de retribuição. Então ele começou os preparativos, enquanto esperava sua perna curar. Elliot passou os primeiros meses de 2014 fora do seu quarto, fazendo caminhadas nas montanhas de Montecito, fazia longos passeios pela praia, perambulava pelos parques em Santa Bárbara e assistia ao pôr do sol enquanto contemplava sua própria existência. Em muitos desses passeios, ele levava sua câmera e gravava mais vídeos reclamando da vida e das mulheres. E sempre que via casais, ele se irritava. Ele sempre gravava vídeos assim e os subia no seu canal do YouTube. Na maior parte do tempo, os vídeos eram ignorados, tendo poucas visualizações. Mas um dia, a polícia foi avisada por alguém que se preocupou quando viu os vídeos de Elliot e ligou para a agência de saúde. Preocupados com o potencial suicídio, enviaram a polícia à casa dele. Os policiais interrogaram Elliot do lado de fora do quarto. Ele minimizou a situação e disse que estava tudo bem, até que conseguiu se livrar dos policiais. Se eles entrassem no seu quarto, eles não só teriam encontrado suas pistolas e uma infinidade de munições, mas também teriam encontrado seu manifesto.
E essa é uma das partes que mais me irritam nesse caso, porque a polícia podia ter parado o Elliot antes mesmo dele começar. Com seus pensamentos radicais piorando e suas emoções ficando mais preocupantes, Elliot conseguiu finalizar o seu plano para o dia de retribuição. E o plano era complicado e violento. Seriam 2 dias, em que ele primeiro iria até a casa do seu pai, onde mataria sua madrasta e seu irmão mais novo, Jesse. Ele não queria matar seu pai, então faria isso quando ele estivesse fora da cidade. Em seguida, ele voltaria para Isla Vista com o carro da família e tiraria a vida dos seus colegas de casa, George Chen e Cheng Yuan Hong, para que ele pudesse usar o apartamento como lugar para atrair estranhos antes de espancá-los e matá-los. No segundo dia, teria como alvo a Irmandade Alpha Phi, uma irmandade que ele considerava o dormitório mais bonito do campus, cheio de garotas loiras e bonitas. Depois que terminasse na Irmandade, ele trocaria para o seu próprio carro e iria dirigindo pela rua Del Playa Drive, atropelando o maior número possível de vítimas e depois viraria a arma para si mesmo. Elliot Rodgers se via como um deus, merecedor de muito mais do que ele tinha no planeta Terra. Nas páginas finais do seu manifesto, ele escreveu: "Eu sou Elliot Rodgers, magnífico, glorioso, supremo, eminente, divino. Eu sou a coisa mais próxima que existe de um Deus vivo. A humanidade é uma espécie repugnante, depravada e maligna. É meu propósito puni-los a todos. Vou purificar o mundo de tudo o que há de errado com ele. No dia da retribuição, serei verdadeiramente um Deus poderoso, punindo todos que considero impuros e depravados." Sério. Seus planos para o dia da retribuição não saíram como queria. A primeira parte do seu plano, de executar seu irmão e madrasta, exigiam que seu pai estivesse fora da cidade, e sua viagem acabou sendo cancelada de última hora. Como resultado, Elliot abandonou essa parte e passou para outra parte do plano. Mas antes ele teria que enviar um último vídeo para o YouTube, intitulado Elliot Rodgers Retribution, a retribuição de Elliot Rodgers. E em 23 de maio de 2014, Elliot começou seu dia de retribuição. Ele começou esfaqueando seus 2 companheiros de casa, até a morte, juntamente com Wei-Han Wang, que estava visitando seus amigos na época. Os 3 homens receberam 142 facadas entre si. Antes de sair, ele enviou seu manifesto de 137 páginas para 34 pessoas, incluindo seus pais, outros membros da família, seu terapeuta, seus ex-professores de escola e seus amigos de infância. Seu terapeuta viu o e-mail 5 minutos depois de ele ter sido enviado e ligou na mesma hora para a mãe de Rodgers. E ela, na mesma hora, ligou para o pai dele e depois para a polícia. Os 2 foram correndo para a Isla Vista, mas já era tarde demais e Elliot já estava em movimento. Elliot foi para a Irmandade Alpha Phi com a intenção de atirar a todos lá dentro, mas quando sua batida na porta da frente ficou sem resposta, ele recuou da propriedade em direção às ruas. Ele atirou em 3 mulheres da fraternidade Delta 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 que estavam nas proximidades, matando Kate Cooper e Veronica Wise e ferindo Bianca de Koch. Ele então dirigiu pela rua Pardal antes de prosseguir a pé, disparando várias rodadas em um mercado, matando um estudante chamado Christopher Michael Martinez. Ele saiu do mercado e continuou sua fúria, atirando em vários pedestres. Depois que pegou o carro, continuou dirigindo loucamente enquanto batia em outras pessoas. Enquanto ele dirigia, Elliot entrou em um tiroteio com 3 policiais e sofreu um ferimento de bala no quadril esquerdo antes de fugir. Ele foi perseguido de perto enquanto fugia e colidiu com um ciclista no caminho. Com o carro batido, ele não tinha mais como fugir, e em seguida deu um tiro fatal na sua cabeça, finalmente pondo fim à sua retribuição. Os policiais encontraram Elliot Rodgers morto atrás do volante, apenas alguns segundos depois. A polícia logo descobriria 3 corpos naquela noite e depois outros 3 na manhã seguinte. Apesar da condenação generalizada de suas ações, Elliot Rodgers logo se tornaria conhecido como o Rei dos Incels, uma expressão em inglês que quer dizer celibatário involuntário, se referindo a homens que não têm uma vida sexual ativa, mas não por sua própria vontade. E foi nessa comunidade que Elliot encontrou simpatia e perdão por suas lutas para encontrar romanticamente e socialmente seu lugar na Terra. Mas, na verdade, Elliot é melhor definido como misógino, racista e narcisista. Ele tinha um forte preconceito contra as mulheres, falava claramente contra os asiáticos e negros e se descrevia como um deus acima do resto da humanidade. Mas ele também era um homem que lutava severamente com uma doença mental há muito tempo e era muito solitário. Não apenas buscando relacionamentos, mas também amizade. Com uma família dividida e se mudando com tanta frequência, é fácil ver que suas chances de encontrar companhia e superar seus obstáculos mentais foram frustradas. Esse caso faz a gente se perguntar se esse massacre poderia ter sido evitado inteiramente se ele tivesse recebido o tratamento correto em seus primeiros anos. O que ele fez é imperdoável, não me leve a mal, mas também mostra as graves consequências de não abordar as dificuldades mentais no início da infância.
E a verdadeira tragédia aqui são as vidas de 6 pessoas que foram perdidas, todas que não tiveram nenhum papel ou participação no sofrimento ou raiva de Elliot. Christopher Martinez era estudante de graduação da UCSB e foi descrito como um ótimo garoto que tinha um futuro brilhante pela frente. Veronica Wise era uma jovem doce e amigável que amava esportes tanto quanto seus amigos. Katie Cooper era conhecida como uma garota inteligente e inesquecível. Ela estava estudando História da Arte e Arqueologia. Wei-Han Wang era academicamente talentoso em programação de computadores e estava ansioso para visitar o Parque Nacional de Yellowstone no seu aniversário de 21 anos. Cheng Yan-hong era inteligente e gentil, e era conhecido por estar sempre disposto a ajudar as pessoas. E George Cheng tinha uma natureza doce, e era voluntário em uma organização de vizinhos idosos, quando não estava vendo amigos ou ensinando outros colegas de classe. No dia seguinte à tragédia, um memorial à luz de velas foi realizado em homenagem às vítimas, que foi seguido por um serviço memorial no estádio da UCSB, que teve mais de 20 mil pessoas presentes. O pai de Elliot, Peter, foi para a televisão para compartilhar com o mundo sua raiva, desespero e seu conflito. Ele até admitiu que às vezes, devido à dor que Elliot causou, ele desejava que seu filho nunca tivesse nascido. O manifesto de Elliot está disponível online, mas eu não aconselho e já aviso que é bem cansativo de ler. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse caso? Você acha que Elliot era só um garoto mimado que não conseguiu o que queria, sem nem mesmo tentar? Ou você acredita que tudo o que ele fez foi resultado de sérios problemas psicológicos? Deixe seus pensamentos, teorias e opiniões que eu mal posso esperar para ler as discussões dos comentários abaixo. Se você tem alguma sugestão de caso para falarmos aqui no canal, deixa nos comentários também, para transformar em um vídeo no futuro. Se você achou esse caso interessante, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Isso me ajuda bastante. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje e se cuidem!